debaixo do seu nome, não significa que nós falamos, ó Senhor Jesus, tu és o nosso Senhor. Mas significa que nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor. Se nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, então nós não podemos reunir debaixo do seu nome. Podemos falar isso, mas não podemos ter a realidade disso. Assim como nós poderíamos ir a qualquer casa comercial dessa cidade, usando o nome de qualquer irmão e dizendo que nós fomos lá para comprar alguma coisa no nome dele, sem que ele tenha ordenado. Sendo que essa não é a sua vontade, né? E nós estaríamos usurpando o nome desse irmão. Assim com relação ao nome do nosso Senhor. Então, reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus não é algo automático. E como nós nos enganamos, então, nesse assunto? Nós invocamos o nome dele, ó Senhor, fazemos as nossas coisas, damos lugar ao que somos, servimos a Deus na energia da carne e falando do nome dele, invocando o nome dele. Então, esse é um grande risco que todos nós corremos como assembleias do Senhor. E quando, com a ajuda do Senhor, entrarmos nessas marcas, essas evidências de que retemos a cabeça, ajude-nos o Senhor a levarmos esses assuntos aos seus pés e a orarmos sobre isso. Para que nós vejamos, pelo Espírito, se o Senhor tem nos introduzido nessas marcas, de maneira bem prática. Irmão, tudo que está no meu coração em termos de encargo, é que nós possamos ter, pelo Espírito, esse reino da realidade espiritual aberto para tocarmos essas coisas. Do contrário, elas só serão mais informações para nós. Talvez você tenha uma listazinha aí, dessas evidências que nós vamos compartilhar, interessante, de algo que você não tinha pensado, mas nada disso vai se traduzir em realidade. Se nós não levarmos isso aos pés do Senhor e fazermos aquela oração corajosa de Davi no final do Salmo 139. Não apenas como indivíduos, mas como assembleia. Sonda-nos, vamos passar para o plural, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos caminhos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Se o Senhor, pelo Espírito, não promover isso em nós, nós teremos 6 dias perdidos. Mas se o Senhor, pelo Espírito, promover isso em nós, então Ele terá o seu lucro. Assim, confiamos da parte do Senhor. Então, antes de entrar exatamente nessas evidências, vamos continuar olhando para esse versículo. Não retendo a cabeça. Se você examinar essa palavra retendo, até mesmo nas nossas traduções, você vai encontrar várias traduções diferentes, todas boas, e que traduzem o sentido do termo reter como ele é usado. Algumas versões dizem, não ligado à cabeça. Não ligado à cabeça. Muito boa essa ideia, porque essa é uma das ideias de reter a cabeça. Não ligado à cabeça. Outra tradução diz, ignorando a cabeça. Também em sentido negativo. Não retendo ou ignorando. Outra tradução coloca de uma maneira também bem significativa, dizendo assim, e não glorificando a cabeça. Também uma expressão muito interessante, muito específica. Não glorificando a cabeça. Por quê? Porque o grande tema de Colossenses qual é? Do que Colossenses trata? A glória de Cristo. Sabemos que Romanos, de maneira tão especial, enfatiza a glória do Evangelho. Colossenses, de forma tão especial, a glória de Cristo. Efésios, de forma tão especial, a glória da igreja. Hebreus, de forma tão especial, a glória da carreira cristã. Esses 4 livros tão fundamentais para o nosso entendimento dessa chamada economia ou dispensação de Deus no Novo Testamento. Então aqui está uma dessas epístolas, que trata da glória de Cristo. Então quando Paulo exorta nesse verso 19, essa ideia está embutida, como algumas traduções o fazem, quando traduzem o termo do original. E não glorificando a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado. Então os irmãos veem que essa é uma ideia, em primeiro lugar, abordada aqui no texto de maneira negativa, e nós vamos passá-la para o aspecto positivo. O que é, então, reter a cabeça? Para que tenhamos um crescimento harmônico, ordenado. Então essa é a primeira frase importante nesse verso. Não retendo, ignorando, não glorificando a cabeça, ou não ligado à cabeça. A segunda frase desse verso, de novo, atente então para a sua Bíblia. Da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos.
Então, de novo, vamos com atenção no texto. Você reparou, através dessa segunda frase, nesse verso, que a ideia de reter a cabeça é ambos, pessoal e corporativo. Por que nós sabemos que é pessoal? Como temos falado já outras vezes para os irmãos, nunca leia a Bíblia como um livro qualquer. Ela não é um bom livro. Ela é um livro verbalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, quão importante é sempre olharmos o contexto do que o Espírito Santo está nos falando. Então, se você for para trás, não precisa ir muito, verso 16 em diante, você vai ver que há um ninguém mencionado aqui. E ninguém não é corporativo, ninguém é pessoal. De novo, no verso 18, há outro ninguém mencionado aqui, fazendo referência, então, a qualquer alguém, não é? Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, lua nova, festa, sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. E quando Paulo entra nessa linha, desse raciocínio do ninguém, ele diz assim que esse que faz isso, ele tem, veja o final do verso 18, uma mente carnal e ele não retém a cabeça. Então está muito evidente por esse ninguém e ninguém, que o reter a cabeça é uma questão, por um lado, pessoal. Você e eu, como pessoas, podemos não reter a cabeça. E o que isso significa? Quando nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, em especial.